Amado Mestre Jesus, Tu que foi o nosso exemplo maior a ser seguido, Tu que velas sempre por nós, nos estimulando a crescer, pedimos neste momento que possamos, todos nós aqui, senti-lo. Senti-lo só não nesta noite de hoje, mas no nosso dia a dia. Porque assim teremos a certeza de que não estaremos sós e teremos um irmão maior a nos guiar. Que possamos nessa noite de hoje, Mestre, estarmos dividindo aprendizados para nos enriquecer. Não somos sabedores, mas sim do pouco que sabemos e dividindo, compartilhando, multiplicaremos a sua palavra a muitos. Fortaleça-nos, Jesus, que essa nossa noite de hoje seja uma noite harmoniosa e que possamos manter esta harmonia em nossos corações e em nossas mentes. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, gente, como vocês viram aí no chat, nós vamos estar conversando um pouquinho. Tua fé te curou, né? Ela está em diversos apóstolos, né, que divulgaram essa mensagem, mas ela foi tirada do Lucas, capítulo 18, no versículo 42. Mas, do versículo 35 ao 42, que fala exatamente desta passagem que Jesus falou esta frase. Ele é narrado da seguinte forma. Jesus, ele se aproximava de Jericó e no caminho havia um cego. E esse cego pediu a Jesus que o fizesse enxergar. Então Jesus disse, veja, a tua fé te curou. E ele começou a ver e passou a seguir Jesus e glorificar a Deus. Essa é a nossa passagem. Bom, gente, já se passaram mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui e ainda continuamos enfermos. Apesar dos seus ensinamentos deixados, apesar dele ter dado o seu exemplo de fé em Deus e nele mesmo. Mas por que ainda continuamos enfermos? Será pela nossa falta de fé em nós e em Deus, em Jesus? Bom, mas vamos conversar um pouquinho para chegarmos a essa conclusão. É bom lembrarmos que todos nós somos portadores da semente da fé desde a nossa criação. E toda semente, ela precisa ser regada, adubada, para se transformar numa árvore, por exemplo. O mesmo acontece com a semente da fé. Ela tem o poder de nos transformar. E existem dois tipos de fé. A fé divina e a fé humana. Então vamos conversar um pouquinho sobre a fé humana e depois a gente conversa sobre a divina. Bom, gente, a fé humana, ela vem sendo exercitada por nós desde os primórdios, antes mesmo
até da gente ter uma consciência da fé divina. Sempre no nosso caminhar se fez necessário acreditarmos em nós para vencermos os desafios. Sendo assim, neste processo, a fé ela precisa ser construída. Construída através das nossas ações. E a partir daí, nós vamos começar a ter mais confiança em nós mesmos. E tendo essa confiança mais aguçada por nós mesmos, isso começará a despertar em nós os nossos potenciais. Que são a nossa determinação, a nossa disciplina e por aí vai. Mas fora isso, a nossa fé, ela precisa ser raciocinada. Porque raciocinando a nossa fé, a gente consegue analisar melhor os nossos pensamentos e as nossas ações. Porque se a gente parar para pensar o que alimenta as nossas enfermidades, são exatamente isso, os nossos pensamentos e as nossas ações. E quando Jesus ele veio, não é, até nós, e aí é bom a gente dizer, né, nós, porque com certeza, se não estávamos em matéria, estávamos em espírito naquela época, não é assim? Quando ele veio até nós, ele deu o seu melhor. E não foi fácil, porque ele estava lidando com pessoas que tinham todos os tipos de viciações como nós temos atualmente. Eram pessoas que, naquela época, cultivavam vários deuses, outros ainda, né, um Deus só. Mas ele enfrentou, apesar de toda a sua luz, todo o seu conhecimento, ele enfrentou ali também dificuldades. Não foi dificuldades dele para com o outro, mas as dificuldades dos seus irmãos menores, entre aspas, diante de tudo aquilo que ele estava trazendo. Porque era algo novo. Se hoje ainda temos dificuldade de alcançarmos tudo que Jesus nos trouxe, imagina ainda naquela época. Não sei se naquela época as pessoas eram mais dadas à fé do que nós hoje em dia, não é assim? Mas, mesmo diante da fé que portávamos naquela época, Jesus, ele escolheu ali aqueles apóstolos, não é assim, como a gente sabe, para poder transmitir de uma forma mais direta ali os seus ensinamentos, a sua vivência, a sua fé no Pai que ele portava. Então, ele passava exatamente para os apóstolos e para todos que o seguiam, exatamente a fé em Deus e a fé nele mesmo. Porque se Jesus não tivesse fé nele mesmo, ele não poderia ter fé no Pai. Porque é uma conquista que nós vamos fazendo da nossa parte, da fé humana para a fé divina. Nós precisamos, dentro deste processo, começar todo um trabalho de acreditar em nós, acreditar no nosso potencial. E era isso que Jesus transmitia exatamente a todos que estavam o seguindo, a todos que o observavam, e
em especial aos seus apóstolos, porque eles iriam divulgar exatamente todos os seus ensinamentos. E se os seus próprios apóstolos duvidaram dele, tinham dificuldade em assimilar tudo aquilo, e já se passaram todo esse tempo, e nós ainda trazemos essa dificuldade, e tenho certeza que ainda vamos levar por muito tempo, mas o que ele trouxe era que nós não poderíamos esmorecer. Nós teríamos e temos toda a capacidade de nos transformar. E transformar é um processo que muitas vezes é doloroso. Nos transformar, nós vamos também, de certa forma, levar um pouco para o outro, às vezes da parte dele, uma não compreensão. Então, todo o processo de transformação que Jesus veio trazer para nós precisamos ter muita consciência de que temos que ir construindo diariamente este processo. Porque lidar com as nossas invirtudes, como disse o nosso amigo Joel, não é fácil. É muito fácil a gente apontar o dedo para o outro e dizer o que é errado no outro. Mas temos, às vezes, muita dificuldade em apontar o dedo para nós mesmos. Porque dá muito mais trabalho trazer esta mudança que a gente necessita para essa transformação que a gente precisa. Então, achamos que é mais fácil mudarmos o outro. Mas, na verdade, não mudamos ninguém. O que precisamos fazer é ter olhos para nós e buscarmos a modificação que a gente precisa em nós. Fala, Giane. Você está com o dedinho aí? Fazer. É que uma pergunta dentro que você está falando agora, posso fazer? Uhum. Pode, sem problema. Que você disse que Jesus ele tinha fé. E a gente entende a fé como acreditar em algo que você não tem palpável, você não tem provas, algo que, né, você tem que acreditar porque você não vê. Então, a pergunta é, Jesus tinha fé ou ele sabia? Jesus, ele, em primeiro lugar, naquilo que eu disse, nós precisamos, em primeiro lugar, exercitar a fé em nós. Nós precisamos crer que nós podemos. Porque se nós não tivermos essa crença em nós, que nós podemos, como é que nós vamos lidar com os desafios que chegam até nós? Então, eu vou me capacitando na minha fé, na minha crença em mim mesmo, primeiro, para depois eu me ligar ao divino. Então, Jesus, ele vivenciou tudo aquilo que nós vivenciamos. Existem pessoas que às vezes, elas não acreditam muito nisso, que Jesus foi como nós. Jesus foi como nós, em outro planeta, mas ele foi como nós. Então, ele vivenciou tudo o que vivenciamos, nossos medos, as nossas vitórias, tudo ele vivenciou. Porque para chegar aqui e dar um exemplo, isso ele tinha que ter muito concreto nele. Ele precisava passar uma firmeza tal àqueles que estavam ali o observando, porque senão como é que seria? Mas essa firmeza era muito baseada na fé que ele tinha no Pai.
Por quê? Porque ele vivenciava os ensinamentos do Pai. Então, a partir do momento em que você estreita uma relação com Deus de fidelidade, você vivencia a fé divina na sua vida. Então, Jesus, ele fortificou a fé dele, fortificou a fé no Pai, e quando ele veio, ele viveu esta fé. Porque esta fé, ela era vivida em cima das suas ações. Então, ele passou essa credulidade toda porque ele tinha fé nele, fé no Pai. Tudo bem? Pode responder. Vindo dessa mesma fonte da pergunta. Então, a gente pode entender que a fé avança em etapas... Desculpa. Até a fé avança em etapas e aprimoramentos. Sim, com certeza. Porque se nós, até hoje, vivemos enfermos ainda, sinal de que ainda não temos fé suficiente em nós. Porque ainda estamos construindo essa fé. E o fato de nós estarmos, vamos colocar assim, estarmos enfermos ainda, não significa que não temos fé. Significa que estamos construindo ainda essa fé. Então, como tudo na nossa vida nós vivemos por etapas, a nossa fé também, ela é galgada degrauzinho a degrauzinho. Nós vamos nos fortificando nessa fé e no nosso exemplo, assim como Jesus, nós podemos servir de exemplo àquele outro. Mas uma coisa que a gente não, vamos dizer assim, uma coisa que a gente não pode fazer é mensurar a fé de ninguém. Porque ela passa exatamente pelo tamanho evolutivo de cada um. Então, eu não posso dizer que a fé de fulano é maior que a de ciclano, por quê? Eu não sei o tamanho evolutivo dele. E, às vezes, na hora H, né, assim como a gente vê, às vezes, quando estamos no suspiro final, nos ligamos, nos fortalecemos tanto que a nossa fé promove muitas coisas. Então, como o amor, a fé também, ela não pode ser medida, porque eu não sei o tamanho do outro. Então, a partir daí, quando a gente começa a entender que todo esse processo que a gente vivencia na fé humana só vai depender de nós. É claro que o outro contribui, mas que ela só vai depender de nós é o momento que é hora da gente olhar para trás e perceber que 2000 anos é muito tempo. É muito tempo. E nós precisamos fazer uma introspecção e realmente prestar atenção no que a gente quer. Porque as enfermidades morais e as enfermidades físicas, elas só vão sendo minimizadas a partir do momento em que eu for vivenciando as leis divinas. Então, essas leis, quando a gente for colocando em prática na nossa vida, a gente vai atenuando tudo que chega até nós que julgamos ser um sofrimento. E é um processo que é pessoal e intransferível. Não tem como eu colocar a fé no outro. Eu adquiro a minha fé. Eu posso auxiliar com o exemplo que dou.
pelas posturas que eu exerço diante das minhas ações. Mas não tem como eu dar a minha fé ao outro. É uma conquista minha. E quanto mais eu trabalho exatamente em cima das minhas ações, em cima dos meus pensamentos, que não são pensamentos e atitudes construtivas, nem para mim, nem para o outro, eu começo a trabalhar exatamente essas leis. Por que quando a gente fala o outro, se eu tenho a porção divina em nós, o outro também tem. Então, quando eu faço a mim, eu estou fazendo a Deus. Quando eu faço ao outro, eu também estou fazendo a Deus. Porque Deus, ele está em todos e em tudo. E a gente, às vezes, se perde um pouco e esquece que o outro, que Deus está na figura do outro. Deus não está em um lugar onde ele é inacessível. Deus é acessível no outro. Deus é acessível em mim. Então, quando eu começo exatamente este trabalho de estar buscando me respeitar, estar buscando me amar, tentar colocar em prática todas essas leis, todos esses ensinamentos que Jesus vivenciou, eu começo a estabelecer uma fé divina. Eu começo esta construção dessa forma, nesta fé divina. Fala, Giane, que você levantou o dedo. O apoio primeiro, depois eu. Ah, desculpa. O meu estudante aqui não me ajudou. Desculpa, Roseli. Fale. Sem problema. Você trouxe a fé como algo que todos já, na sua criação, já possuem. Então, talvez o que esteja faltando para que a gente entenda e faça uso desse instrumento que nós já possuímos, como Jesus nos trouxe, seria não só acreditar, mas estreitar os laços com Deus e saber que isso é uma verdade. Concorda ou não? O que acontece? O acreditar, né, o confiar, será sempre a primeira coisa que nós temos que ter como postura, frente a nós e frente a Deus. Na fé divina, o que acontece? Essa fé, ela já está em nós, não é assim? Porém, o que a gente precisa fazer é estreitar mais essa relação de confiança para com Deus. Porque se nós não confiamos ainda em nós, a gente não consegue confiar ainda numa totalidade que devemos em Deus. Eu vou dizer que talvez a gente confie meia boca. Por quê? Quantas vezes a gente fala que acredita em Deus? Eu acredito, tenho fé. E aí vem uma situação para que a gente vivencie e coloque à prova esta fé. E aí, o que eu faço? Eu oscilo, eu escorrego, não é assim? E cadê a minha confiança em Deus? Onde ela está? Por quê? Se tudo que chega até nós chega exatamente para que a gente lide com a situação, e antes de lidar com a situação, nós vamos ter que lidar com nós mesmos.
E ainda por sermos pequenos na criação, ainda por sermos carentes de um pai, porque essa é a verdade, nós somos carentes de um pai, nós precisamos sentir, precisamos estar ligados a esse pai para nos sentir com suporte para poder caminhar. Mas essa confiança no pai também vai sendo construída. Assim como a própria confiança em nós mesmos, essa situação, essa confiança no pai, ela vai sendo construída. Mas ela vai sendo construída à medida em que nós precisarmos vivenciar essas situações que vão estreitar essa confiança nele. E aí nós vamos exatamente devagar, degrau a degrau, nos fortificando essa confiança em Deus. Porque, veja bem, se Deus, se crermos, né, vamos dizer assim, se crermos que Deus vela por todos nós e fazemos o nosso melhor, esse fazermos o nosso melhor é que talvez a gente precisa prestar mais atenção. Se fazemos o nosso melhor, a gente não precisa se sentir desamparado, nem injustiçado. Por quê? A gente recebe de acordo com aquilo que a gente faz, não é assim? E mesmo fazendo algo em que nos sentimos injustiçados com aquilo que estamos fazendo ou recebendo, nosso Pai está ali. Mas ele é tão bom que, mesmo não o tendo fisicamente perto da gente, temos ali um irmão. A figura dele está ali no irmão para nos auxiliar. Então, nunca estaremos sozinhos. Teremos sempre um apoio. Porque ainda temos essa dificuldade. Porque Deus é aquela coisa do imaterial. É algo que não é palpável para nós. Então, muitos de nós temos a dificuldade de crer, de sentir, de confiar. E isso, gente, isso não é errado. Isso faz parte de todo um processo de crescimento nosso. Mas, em nenhum momento, a gente está desamparado. Ele está ali. E o que a gente faz é, muitas vezes, oscilar nessa confiança que a gente tem para com ele. E a gente precisa... A Giane levantou o dedinho. Pode falar, depois eu continuo. Se quiser terminar um raciocínio, é que a gente tem algumas perguntas. Eu ia continuar com outra coisa, não tem problema, pode falar. Tá. A gente tem algumas perguntas, eu vou fazendo, aí se você quiser, depois eu paro e continuo. Primeira coisa, você já estava falando sobre isso, mas se você puder falar um pouco mais. Se eu não acreditar em Deus, eu não estarei ligada a Ele? De jeito nenhum. Vamos dizer assim. Aqueles que não creem em Deus. Normalmente, o que a gente faz? A gente começa a despertar a fé em nós, não é assim? Ele não crê em Deus, mas ele está despertando a fé nele mesmo. Vivendo o amor, vivendo a prática da caridade. E assim ele está em comunhão com Deus. Ele não precisa dizer eu acredito em Deus.
eu acredito numa força superior. Não. As suas atitudes, aquelas atitudes que o Mestre trouxe para nós, ele está vivenciando. Então, ele está em comunhão com Deus, mesmo saindo, verbalizando da sua boca que ele não crê em Deus. Mas vai chegar um tempo na vida de todos esses em que vai se buscar o divino. Porque nós, querendo ou não, temos essa porção divina em nós. E por mais que muitas vezes a gente queira renegar esse Pai, nós jamais ficaremos órfãos dele. Jamais. Porque ele está em nós. Então, mesmo que eu viva a matéria, mesmo que eu busque as conquistas da matéria, não é? Eu me capacito, eu acredito nisso e busco. Isso tudo são as potências, as potencialidades que eu estou desenvolvendo em mim, no crer, no buscar. E quando chegar o tempo, essas pessoas elas estarão já tão, vamos dizer assim, fortificadas nessa sua fé, que vai ser um pulo para ela acreditar numa fé divina. Pode falar. Eu acho que com o que você acabou de dizer, acabar respondendo a próxima pergunta, mas eu vou fazer para que você possa, né, até reforçar. Eu preciso ter fé sempre? E quando já se passam anos sem fé? Eu preciso ter fé sempre. A fé, ela vem de acordo com a necessidade. Sempre nós teremos situações que nos estimularão a acreditar. E o que é anos frente a uma eternidade? Então, muitas vezes, nós nos acomodamos em muitas posturas e a vida sinalizará para que a gente possa prestar atenção. Mas temos o nosso livre-arbítrio para fazer o que queremos. E, por algum motivo, eu não tenho essa fé. Mas eu creio que ninguém vive sem fé. Porque a partir do momento em que você deixa de acreditar em você, você não vive. Você perde o sentido da sua vida. Então, nós vamos ter sempre uma fé em qualquer coisa. Um exemplo banal. Se você pega o seu carro e vai dirigir, você tem fé que aquele carro não vai dar problema, que ele vai te levar aonde você quer. Você acredita que ele é um instrumento facilitador para você. E você utiliza. Então, a fé, a gente utiliza em todos os momentos. E, às vezes, isso é algo tão natural que a gente não fica classificando como fé. Essas ações, elas vão sendo trabalhadas tão naturalmente que só vão sendo construídas e fortificadas no nosso dia a dia. Mas a fé divina também é este processo. Pode falar. Mas e quando o problema é justamente a falta de fé em nós mesmos? Veja bem, todos nós estamos aqui para aprendermos. O nosso propósito maior é evoluirmos. E dentro dessa evolução, nós temos o nosso livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Deus está a todo momento vibrando
para que nós possamos evoluir. Nos trouxe Jesus para que se confirmasse exatamente a sua vivência na qual deveríamos seguir. Mas quando falta isso em nós, o crer em nós, nós precisamos muitas vezes de uma ajuda. De uma ajuda pela parte material, assim, de profissionais da parte material. E precisamos, talvez, buscar Deus. Qual a minha ligação nesse momento com Deus? Onde está o meu fortalecimento espiritual? Porque a gente vive a nossa vida material e ela é para ser vivenciada. Mas, paralela à nossa vida material, nós temos também que buscar fortalecer o nosso lado espiritual. Então, analise-se. Eu acho que todos nós, em algum momento, talvez, do nosso caminhar, a gente duvidou de nós mesmos. Mas eu acho que nós precisamos tratar, talvez, a vida com um pouco de mais leveza. E perceber que as oportunidades sempre se farão. E eu vou fazer a opção de não crer em mim. Eu vou fazer isso. Porque se a vida traz as oportunidades, eu preciso abraçá-las, porque se eu não abraçá-las, como é que eu vou construir esta confiança em mim? Não tem como. A vida, ela é sábia e ela vai nos oportunizar sempre. Agora, cabe a mim também me esforçar e abraçar, construir em cima de confianças que eu vou no nosso dia a dia. Pode falar. Até como uma outra pergunta tem relacionada com essa. Eu entendo que quando uma pessoa perde a fé nela mesma, tem a ver com baixa autoestima. Seria isso? Também são vários fatores que a pessoa começa a se desacreditar, não é assim? Mas veja bem, não espere que o outro te ame. Em primeiro lugar, você precisa se amar. Se aceitar, se compreendendo um ser falível como todos nós somos. Quando você entende que ninguém é perfeito, você passa a se aceitar. Mas o se aceitar não significa eu não me mover para fazer diferente. Então, o que eu preciso? Me amar do jeito que eu estou. Eu não sou dessa forma. Porque quando você fala, eu sou desse jeito, você fecha. Você se fecha e não se abre para as mudanças. Então, quando você fala, eu estou dessa forma, você vislumbra horizontes. E a gente não pode querer ser igual a ninguém. Porque eu possuo a minha história, eu possuo uma vivência nesta vida hoje, que eu trago bagagens de experiências das vidas passadas. Então, hoje eu sou a minha construção de toda a minha história. Então, dentro dessa minha história, eu posso fazer diferente. E eu não preciso do aval do outro para ser feliz. Eu preciso entender isso. Eu preciso me bastar. Mas o me bastar não é o se bastar dentro do se achar eu sou. Não. Eu preciso me bastar
entendendo que o outro, ele vai me auxiliar no meu caminhar, mas o outro não tem o direito de interferir no meu eu interior, a ponto de fazer isso comigo. Pode dar. Pode? A Soraya fez a seguinte pergunta. Desculpe se eu estou errada, mas acreditar e confiar não seriam sentimentos diferentes. Desculpa. Acreditar e confiar não seriam sentimentos diferentes? Posso crer, mas não ter fé. Poderia explicar isso melhor? Crer e confiar. Crer e confiar, não é isso que ela falou? Acreditar e confiar. Eu acho que ambos, essa questão verbal, não é assim, às vezes a gente se apega, né, nesses verbos, vamos dizer assim. Mas o que eu preciso entender? Quando eu creio, eu estou acreditando, eu estou dando um aval para poder me credenciar ou credenciar o outro na minha vida. Então, toda vez que eu creio, eu posso crer em mim e construir uma fé em mim. E nessa construção, eu vou me credenciando cada vez mais nessa minha construção de fé. Então, o crer e o confiar, eles são muito, vamos dizer assim, talvez sinônimos, mas a fé, ela é construída. A fé em mim, ela é construída a partir do momento que eu começo a acreditar em mim. Se eu não acreditar em mim, como é que eu vou crescer? Como é que eu vou abraçar os desafios para raciocinar as minhas ações, os meus pensamentos e crescer? Agora, a fé divina, aí é aquela outra história. É aquela relação que eu preciso estreitar com Deus de confiança, da mesma forma. Então, eu acho que, no fundo, a gente precisa estreitar tanto com Deus quanto comigo, não é? Para que a gente se firme no nosso propósito. Pode falar. Tem a pergunta do Argel e depois tem mais duas perguntas. O Argel, se você quiser sair do mundo, você pode fazer a pergunta. Está me ouvindo? Sim. Eu vou fazer uma pergunta em cima daquele exemplo que a Fernanda deu do carro, né? Quero perguntar sobre fé raciocinada. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, a gente acredita, a gente tem fé que vai dar tudo certo, que nada vai acontecer, então a gente entra no avião, faz a viagem, né? Embora com aquele medo que todo mundo tem quando entra num veículo como o avião. Mas a gente já tem, eu penso que já tem um raciocínio anterior de que aquilo é um equipamento seguro, que tem um piloto experiente, que tem todo um aparato que nada vai acontecer com a gente, ok? Então, a minha dificuldade é como fazer para... Quer dizer, nós temos uma fé, eu acredito que temos uma fé raciocinada. Como fazer para ter essa mesma fé raciocinada,
nas coisas divinas. Ageu, a fé raciocinada dentro da fé divina, a partir do momento que eu creio em Deus, eu entendo, né? E se eu entendo, eu estou raciocinando, compreendendo que tudo está sobre o seu comando. Nós não estamos soltos. Ele vela por todos nós. Então, se eu acredito em Deus, eu sei que tudo que eu estarei vivenciando está dentro de um propósito divino. Então, se o avião tiver que cair, ele vai cair porque está dentro de um propósito divino. É claro que você não vai entrar no avião já achando que ele vai cair. Primeiro, porque tudo que nós vamos fazer, a gente precisa pensar de uma forma positiva. Por quê? Isso eleva a nossa energia. Então, eu tenho certeza que aos medrosos de avião, quando sentam, né, na aeronave, Jesus, Deus, né, que essa viagem seja tranquila, que não tenha, como é que chama a turbulência, não é assim? Que não tenha turbulência, que tudo faz parte do exercício da construção da nossa fé. Não é assim? Isso tudo se chama uma fé raciocinada porque nós sabemos que o Pai, mesmo dentro do nosso temor, o Pai está ali conosco. Mas, ainda por sermos crianças, a gente pede. É como uma criança. Ela quer segurar na mão do pai quando ela sente medo. E quando nos ligamos numa oração ao Pai, dentro do nosso temor, não é assim, ou qualquer outra coisa, o que a gente faz? A gente segura na mão. Então, é essa fé raciocinada que, mesmo com o meu temor, eu confio em aqui estar. Porque a fé cega, né, é aquela fé que você não raciocina, que você acredita em tudo que dizem a você, tanto na fé humana como na fé divina. Você acredita em tudo que dizem a você e você muitas vezes embarca, não é assim, em situações que vão te dar desconfortos mais lá na frente. Se hoje temos, que é o nosso grande diferencial, que é o raciocínio sobre os animais menores, nós temos que utilizá-lo. A inteligência está aí para ser utilizada. Então, sem a inteligência, sem o nosso raciocínio, nós não conseguiremos fazer as distinções do que é o correto, do que é certo, dentro da ótica que nós possuímos. Então, a fé, ela não pode ser cega, ela tem que ser questionada. Onde está a lógica disso? A fé divina, a gente não tem muita lógica. Ainda não alcançamos muita lógica. É fé, nós acreditamos porque Deus está em nós. Nós temos o DNA divino em nós. E esse DNA é que faz com que nos liguemos a Deus, mesmo não o vendo, mesmo não o sentindo, né, de uma forma palpável, mas nós precisamos estar raciocinando. Porque se não fizermos isso, abraçarmos uma fé cega, nós não vamos nos construir. Deu para explicar? Giane, Roseli, não sei. Roseli, desculpa.
Fernanda, eu acho que está um pouco ainda confuso o entendimento do acreditar e do confiar. Vou dar um entendimento meu, e aí eu gostaria que você... porque eu posso acreditar no que eu quiser. Eu digo que eu acredito em Deus, mas a confiança, ela fala de uma proximidade, ela fala de um relacionamento, ela fala de algo que vai além. Não é porque eu acredito em Deus, é que eu vou confiar em Deus. Entende? Eu estou trazendo algo que parece que fica confuso, porque se a gente não diferencia isso, essa construção da fé, ela fica dificultada. Porque quando eu confio em Deus, eu estou aceitando tudo aquilo que a vida me traz, mesmo que eu não compreenda muito bem. Agora, quando eu só acredito em Deus, eu chego a duvidar da presença dele em algumas situações. Entende? Perfeito. Talvez você possa aprofundar melhor isso. Eu acho que eu não preciso aprofundar. Você foi perfeito. Bom, sim, tudo bem. Você fez uma diferenciação muito clara. Foi muito bom. Tá bom? Beleza. Obrigada. Quem mais? Jane, os dedinhos. A gente tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver como é que eu coloco essa daqui. Ter fé não é ter certeza sobre tudo aquilo que nos cerca. E a fé não irá nos eximir do que devemos passar dentro daquilo que nos é útil e necessário para melhorarmos. Seria essa a questão? Estaria certo pensar assim? Sim. O ter fé simplesmente ela nos fortifica diante dos desafios da vida. Então, ela não vai nos eximir de nada. É igual muitas vezes as pessoas brincam, né, que ser médium eu não terei problema. Tadinhos de quem pensa assim, não é assim? A mesma coisa. Isso não exime o que necessitaremos vivenciar. Por quê? Eu vou colher as minhas ações, não é assim? Então, não é porque eu tenho fé que isso não vai acontecer no meu caminhar. A fé simplesmente ela vai me dar uma sustentação para lidar melhor com o que chegar até mim. Vai lá. Ela fica lendo e se perde. Pode perguntar. Tenho duas perguntas aqui, mas elas estão mais relacionadas com a parte da cura. Você vai entrar nisso antes? Você quer que eu deixe... falar. Pode falar. Se a fé é capaz de curar, quando eu não encontro a cura, é falta de fé? Claro que não. Né? Claro que não. Nós temos que lembrar que nós temos que nos curar fisicamente e moralmente. Né? Por isso, ainda que somos enfermos. Mas a cura física, ela não é proveniente somente da minha fé. É claro que a fé, ela potencializa a minha confiança em Deus e a minha energia que eu lanço a mim, ela também fica muito mais favorecida. Mas o fato de eu não me curar, isso é uma história individual de cada um. Por quê? As doenças, elas são, na verdade, elas chegam até nós, ao nosso corpo físico, exatamente para trazer a cura que está no espírito. Então, quando eu fico doente, materialmente falando,
eu estou fazendo uma limpeza espiritual em mim. Porque como que eu vou ficar curado das mazelas espirituais em mim se eu não transferir para o físico? Porque esse é o processo. Então, muitas das vezes, as doenças, elas vêm dentro de uma pré-programação, dentro do nosso planejamento reencarnatório. Algumas doenças, elas são adquiridas nessa nossa vida por invigilância nossa, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E às vezes não as curamos agora e carregamos para outras vidas. E aonde que vai ficar essas doenças se o corpo perece? Elas estarão no nosso espírito. Então, quando a gente reencarna, essas doenças espirituais, elas são transferidas para o físico, exatamente para trabalhar com o nosso processo evolutivo. Mas, muitas vezes, nos curamos por merecimento ou por uma necessidade em relação a estar mais tempo na vida de alguém. Cada um tem uma história desta cura que precisa fazer. Agora, quando a gente não alcança essa cura, é porque precisávamos passar. E que possamos passar com resignação. Porque se nos revoltarmos, com certeza, o que era para doer assim, talvez doa assim. Então, existe todo um processo que vai ser um facilitador dentro dessa cura ou não que estaremos fazendo conosco. Mas não vamos dizer que não temos fé, por isso que não fomos curados. Pode falar. Pode falar. Dentro do que você está falando, às vezes a cura ela pode até existir, mas é que ela não é material? Vamos dizer assim, quantas vezes muitas pessoas vão na fraternidade e lá existe todo um processo de adiantamento de uma doença. E fisicamente não tem o que fazer mais. Nós precisamos entender que ali já aconteceu todo um processo no qual espiritualmente não teríamos o que fazer, vamos dizer assim. Então, onde é endereçada a minimização desta doença dessa pessoa? No espírito. Talvez, e cada caso é um caso, gente, e uma minimização será para quando essa pessoa desencarnar, ela ter uma vida, vamos dizer assim, pós-desencarne, com um conforto maior. Então, a cura, ela não é somente endereçada ao físico, ela é também endereçada ao espírito. Tudo bem? Quem? Roseli? Fala, Roseli. Dentro disso que você trouxe agora, a gente pode estar colocando que aquela fé divina que você falou é aquela que diferencia a sua fé te curou para a sua fé te salvou, não é isso? Uhum. Vai além da cura física, né? Vai além, exatamente. Por quê? O físico é apenas um envoltório que a gente precisa. O que a gente precisa é estar atento ao que estamos fazendo ao nosso espírito. E a gente, por estar na matéria, a gente esquece muitas vezes disso. Não é?
Então, é claro que quando eu cuido do meu físico, eu também estou cuidando do meu espírito. Mas o foco é, primeiro a gente se volta para a matéria. Não se volta para o espírito, a gente se volta para a matéria. Mas que, consequentemente, desencadeia, não é assim, uma reação espiritual. Então, não é só, nós temos que estar atentos que não é só prestar atenção nas enfermidades que a gente faz ao físico, mas prestar atenção às enfermidades que a gente leva para o espírito. É por isso que a gente tem que estar muito atento aos nossos pensamentos. Que tipo de pensamento eu estou construindo para que a minha energia seja uma energia salutar? Para que eu leve esta energia ao meu entorno? Porque começa pelo pensar. Então, se eu não presto atenção no que eu penso, no que eu estou alimentando, consequentemente, eu posso trazer desconfortos para o meu físico ou uma harmonia. Porque quando já se torna uma ação o nosso pensamento, já tem um peso diferente. O pensar tem um peso, a ação tem outro peso. E é um peso que nós vamos sentir ali literalmente na matéria. Então, nós temos que estar muito atentos o que estamos fazendo para a gente. Que fé que estamos exercitando para conosco e para com o Pai. Tá bom? Diane? São perguntas ainda relacionadas à questão da cura. Então, as doenças mais complexas, elas estão relacionadas com a cura do espírito? Eu acho que todas as doenças, elas estão relacionadas com o espírito. Por quê? Vamos dizer assim, são máculas que o espírito cria. Né? As doenças, quando a gente desencarna, a gente brinca que sempre é assim, são pontos negros que ficam no espírito. Não é para se assustar, mas é aquela coisa que ela é sinalizada naquilo que fizemos materialmente conosco um dia, ou por pensamentos, ou por atitudes. E essas máculas espirituais, elas terão que ser expurgadas para exatamente termos a leveza espiritual para continuarmos evoluindo. Então, só um momentinho, Martinho. A bateria está acabando e ele não conheceu. Então, essas máculas, elas precisam ser trabalhadas porque nós precisamos ter a leveza espiritual para podermos caminhar, para podermos estar transitando nesse processo em que estamos de provas e expiação para a regeneração. Existe todo um processo que precisamos fazer. Então, eu acho que desde as mais complexas até a mais simples, que leva a uma mácula, ela precisa ser trabalhada. Mas a aceitação que temos frente ao que estamos enfrentando, mesmo por mais difícil que esteja naquele momento, a gente precisa se trabalhar e acreditar que Deus está ali conosco. E não me prender, talvez, em culpas, porque eu estou assim, porque um dia eu fiz isso. Nós sempre fazemos aquilo que acreditamos que está certo naquele momento. Mas
nós estaremos sempre colhendo as nossas ações. Pode perguntar. E o que acontece quando a pessoa, ao invés de aceitar, se fecha e se revolta? Talvez o processo fique mais doloroso. A não aceitação é exatamente dizer para Deus que eu estou sofrendo uma injustiça, que Ele está me desamparando. Porque muitas vezes a gente não verbaliza isso para Deus. Mas as nossas atitudes sinalizam isso. Então, já foi até comprovado, isso é comprovado em estudos, a aceitação, como, na verdade, como reagimos frente ao problema, a doença, fará a diferença nesse processo que a doença está agindo sobre cada um de nós. Pode perguntar. Posso? Pode. Fred quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Fred. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu te perguntar alguma coisa. Eu estou viajando aqui e você sabe que eu gosto de viajar, né? Então, eu estou me perguntando aqui assim agora, debatendo com meus alunos, para que ter fé? Para que ter fé? Porque se estiver tudo bem, não precisa ter fé. Quer dizer, deixa eu só finalizar. Eu estava pensando assim, se estiver tudo bem, se eu estiver maravilhosamente bem, eu vou precisar ter fé para quê? Tá? Aí me caiu a seguinte carapuça aqui. Parece que esse lance aí de ter fé, eu sei que é para todo mundo, mas parece que esse lance de ter fé é para aquele sofredor que deixou de acreditar em alguma coisa e tem que se agarrar em algo, entendeu? É uma pergunta que eu preciso fazer. Você não está errado, assim, porque muitas pessoas podem olhar sobre essa ótica. Mas será que fica tudo bem o tempo inteiro com você? Será que fica tudo bem o tempo inteiro conosco? Claro que não. Isso é uma utopia. Nós não ficamos bem o tempo todo. Porque a vida trará, se o nosso propósito é crescer, a vida trará situações para que a gente se defronte conosco mesmo. E em muitos momentos nós vamos estar lidando com desconfortos, com situações que estarão exigindo de nós estarmos exercitando a confiança em nós mesmos para poder agir. Então, não se iluda. A fé, a gente olha, às vezes, em cima disso. Da doença de quem tem problema. Todos nós, foi o que eu disse no início, todos nós somos enfermos. E ainda vamos continuar enfermos por muito tempo. Então, a fé, ela precisa ser construída no nosso dia a dia. Respondeu? Giane? Você comentou que existem alguns casos em que a pessoa ela busca o auxílio material, mas a doença ela já chegou a um ponto que não tem mais como haver a cura física. Aí a pergunta é o seguinte, mas pode acontecer a cura nestes casos mais graves, o que antigamente nós chamaríamos de milagre? E caso isso aconteça, por que isso acontece com alguns e com outros não? A gente ouve muito essa frase que para Deus nada é impossível, não é assim? Mas nós precisamos entender que cada um tem a sua história. E quando eu falo que o outro recebeu e eu não, eu começo exatamente a duvidar de Deus. Por que que o outro é privilegiado e eu não? Mas nós não sabemos da vida do outro.
Muitas vezes a gente não sabe nem da nossa vida. Porque a gente se baseia na nossa vida atual e nas nossas vidas pregressas. Porque muitas coisas que a gente vivencia nessa nossa vida são exatamente situações que foram criadas nessa vida e em outras. E o que o outro criou? Então, quando eu coloco em xeque exatamente a minha fé em Deus, eu com certeza vou trazer sempre muito mais desconforto para mim. Vai ser uma carga a mais que eu estarei colocando em mim. Eu sei que não é fácil aceitar, não é assim, uma doença que nos aflige, na qual estamos enfrentando, qualquer uma que seja, porque cada um tem o seu tamanho e responde, porque às vezes um corte no dedo é algo extremamente, doloroso. E para outros nem tanto. Então, cada um, dentro da sua vivência, dentro da dor que vivencia, é difícil, não é fácil. Só que vai adiantar eu me revoltar? Essa é uma pergunta que talvez a gente precise fazer. Vai adiantar? Vai solucionar? Não. Simplesmente vai se somar uma energia deletéria em cima do meu sofrimento. Então, o que eu preciso é orar e pedir a Deus forças para estar vivenciando esta situação. É isso que a gente faz comumente, não é assim? Pode falar. Cerrou? Cerrou as perguntas. Então, vamos lá. Exatamente, gente, é essa coisa do que a gente falou, que às vezes a gente pede, não é assim? E muitas vezes a gente cruza os nossos braços achando que somente a providência divina terá que resolver. E não é. E a gente ouve muito, não é assim? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Peça, que você vai obter, mas faça a sua parte. Mas tudo isso existe um contexto que vai além, muitas vezes, do nosso entendimento. Não é só eu pedir que eu vou ter. Eu preciso me trabalhar como a gente estava conversando. Eu preciso trabalhar a minha aceitação, porque a vida é além desta vida material. Mas isso é normal. Essas circunstâncias que a gente vivencia, isso é normal, porque ainda eu estou trabalhando o divino em mim. Eu ainda estou alimentando a confiança em mim mesma. Porque quando Jesus ele veio até aqui, ele mostrou a sua relação de fidelidade que ele tinha para com Deus, através dos seus atos. Era isso que ele fazia. A sua passagem, as suas ações, simplesmente diziam o quanto ele era fiel a Deus. E nós também estamos estreitando a nossa fidelidade quando nos esforçamos para nos melhorarmos. É assim, cada esforço nosso é um estreitamento, é uma ligação que vai sendo fortificada a Deus. Mas cada um dentro do seu cada um. Cada um tem o seu tamanho. E isso é algo que devemos respeitar. Mas o esforço, ele tem que ser individual.
Porque é aquela história, geme quem sente a dor, não é assim? E a dor ainda é um instrumento que nos faz crescer. Um dia não vamos precisar dela, mas a dor ainda é um instrumento que nos faz crescer. Mas a valorização que eu dou a essa dor é que vai fazer a diferença. De tornar o meu jugo mais leve ou mais pesado. Às vezes as pessoas lidam com a mesma situação e muitas tiram de letra e outras sobrecarregam muito mais essa situação. Não, é um processo que nós estamos, um processo de confiança, de construção de fé em nós, em Deus, porque ainda estamos caminhando. E esse caminho, nós vamos encontrar ainda muitas dificuldades, mas a gente precisa ter a certeza de que nós não estamos sós. Que estamos amparados o tempo inteiro. É só exercitar isso em nós. Era o que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço a vocês pela contribuição que todos vocês deram. É um grande exercício para todos nós esse. Não é fácil ter fé, com certeza não é fácil, mas a gente precisa se capacitar. E todos nós temos capacidade para isso. É só acreditar, tá bom? Então eu vou fazer a minha oração para que a gente possa encerrar. Amado Mestre Jesus, como é bom tê-lo como exemplo. Como é bom poder nos inspirarmos em você. Sabemos que ainda falta muito para sermos o que você foi, porque hoje você já é muito maior. Mas você acreditou em nós. Você confia em nós. Confia no nosso potencial de crescimento. Porque senão você já teria desistido de nós. E é essa certeza, dessa confiança que você tem em todos nós. E que como você fala que nenhuma ovelha se perderá, isso nos dá a certeza de que vale a pena prosseguir. Que vale a pena nos fortificarmos, crermos em nós, crermos no amor que devemos ter por nós e pelos nossos semelhantes. E assim, Jesus, fortifique-nos sempre, ampare-nos, porque o seu amparo vem de Deus. E como você ainda é algo um pouco mais palpável que Deus, nos dirigimos a você, sem desmerecer o nosso Pai maior. Esteja conosco, Jesus. Que assim seja.